E aí, gente, eu lembro que eu pedi isso pro Espírito Santo. E aí, eu fui convidada por uma minha amiga para ir na Shalom, num evento que ia ter. E aí, ia cantar aquela banda Disco Price, daquela... Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar. Não vou cantar mais pra não, né, ouvir de seus jundoeiros. Essa música também tem um grande significado pra mim, mas também isso é outra história. E aí, gente, lá o pastor chegou e falou assim: gente, nós vai começar o jejum de Daniel. Aí eu falei: ô Senhor, Espírito Santo. Aí tocou em mim na hora, né? Assim, logo esse eu não queria fazer, não. Eu queria fazer outro, eu faço 3 dias direto, mas o Daniel não queria fazer, não. Porque eu sempre falei, gente, que eu não faria o jejum de Daniel nunca. Porque o jejum de Daniel é um jejum só de fruta e legume. E não come eu achava que era só fruta e legume. E podia tomar, tipo assim, leite, café, açúcar, esses trem. Só que não pode. Eu fui estudar a fundo, né? E lá eles convidavam pra fazer um jejum de 21 dias de Daniel, pra tirar as guloseimas e tudo mais. Eles falaram: gente, não precisa tirar tudo, tira só o que é guloseima e tudo mais. Aí eu voltei e falei: Espírito Santo, será que é essa aí que é o jejum que você quer que eu faça? Conversei com a Rose, ela falou: Aline, você quer mais escrito que isso, só batendo na sua cara. Aí eu fui estudar, né, entender como é que era o jejum de Daniel realmente. Fui entrar nos blogs, fui ler a parte de jejum de Daniel na Bíblia e tudo mais. E aí eu vi que não podia e tinha que preparar, né, porque fazer supermercado, essas coisas, porque era sem nada de origem animal e tudo de origem natural e nada industrializado, né, então sem açúcar, sem leite, somente fruta, legume, grãos e farinhas e coisas sem fermento. Eu vim me preparar pra fazer, fui fazer assim, achando que eu ia virar o capiroto dentro de casa. Tanto que eu falei com a Rose, falei: Rose, minha filha, você se prepara que eu vou ficar o demônio. Porque a comida era um altar meu, gente. Quem me conhece sabe o tanto que eu amo comer. Eu falei: eu vou ficar sem carne, sem um ovo, sem pão, eu vou virar um demônio nessa casa. Eu achava. E aí, virou demônio, misericórdia. E eu comecei o jejum. Se eu não me engano, foi dia 6 de março que eu comecei o jejum. E qual que é o motivo do jejum que eu comecei o jejum, gente? Não comecei o jejum pra quê? Pra pedir dom. Pedir dons espirituais, pedir os frutos do Espírito, né? O candelabro na Bíblia, né? O candelabro do Santíssimo, do Santo dos Santos. Ele tem 9 hastes, cada haste tem 3 amoreiras, né? E de um lado das hastes do candelabro são os frutos do Espírito Santo, e do outro lado da haste são os frutos, são os dons do Espírito, né? E eu falei: eu quero dons, Senhor, quero dons. E na palavra fala que você tem que pedir a Deus, bem que os dons que você, tipo assim, mais gosta, né? Eu já fui pedir dom. Falei: eu vou jejuar pra pedir dom pra Deus. Você já pediu dom. Ousada. E a gente comecei o jejum, e nesse jejum eu tava num propósito de dedicar um tempo pra Deus, né? E aí, gente, eu lembro que o jejum foi totalmente contrário à minha expectativa. Em vez de ficar com raiva, eu foi mansa. E não me fazia falta nenhuma. Nem sabe o que é falta nenhuma, gente. E eu não tô mentindo. Eu nem minto, gente. Porque eu peço pra Deus colocar uma brasa na minha garganta quando eu for mentir. Porque misericórdia, o pai da mentira é Satanás. Não vou dar brecha pra esse demônio, não, na minha vida, em nome de Jesus. E eu não sentia falta, gente. Eu não sentia falta. E a comida ficava mais gostosa, sabe? Nossa, ficava tão boa. E aí, gente, eu lembro que eu decidi fazer 40 dias em vez de 21. Porque eu li na Bíblia que Daniel orou o dia inteiro, né? Eu falei: Senhor, eu não vou orar nem metade do dia, eu vou orar 1 hora por dia só. Faz pelo menos 40, né? Pra ver se equivale a alguma coisa. E aí eu decidi fazer 40 dias. E eu só sei, gente, que foram os melhores 40 dias da minha vida inteira. E eu comecei o jejum pra pedir dons, só que se acordei de madrugada, gente, era uma sensação tão boa. Teve uma noite que eu acordei que eu senti como se fosse o Espírito Santo me acordando.
eu acordei com uma alegria tão grande, tipo assim, como uma criança que tá chegando a hora da festa, tem que acordar que agora é a festa. Eu lembro que eu acordei dessa forma, e eu lembro que, acho que não chegou nem na metade do jejum, eu já tava arrependida, quebrantada. Eu lembro que eu orei e falei, Senhor, me perdoa, Pai, me perdoa, porque eu comecei a jejuar para pedir dom. E eu falei, não precisa de dom nenhum, Senhor. Não precisa de dom nenhum, só se o Senhor quiser me usar com eles. Mas eu não preciso de dom nenhum, eu só quero a sua presença, eu só não quero sair mais desse lugar que estar na comunhão com o Senhor. Não permita que eu me afaste desse lugar de comunhão com o Senhor. E antes da metade do jejum eu já mudei totalmente a didática, né? Já não era mais para pedir dom, já era para buscar intimidade e para manter nesse lugar de intimidade, para pedir cada vez mais intimidade com Deus. E eu lembro, gente, que no dia que eu fui entregar o jejum, um dia antes, você não quer entregar, você quer continuar. Você fica com medo de perder, fala, pai, mas eu vou entregar o jejum, mas e se eu perder? E se eu perder o que a gente tá tendo agora? E se eu perder? Mas você tem que entregar, porque continua, né? Você tem que ver como que tá depois do jejum, como que a sua carne vai reagir. E eu entreguei o jejum, assim, quando você começa a jejuar, gente, você fica imaginando no último dia, não, que no dia que eu for entregar eu vou comer e tá, nananana. Eu acho que essa que é a diferença do jejum com Deus. Todos os outros jejuns que eu havia feito, eu ficava doidinha pra acabar, sabe? Pra poder comer e tudo mais, sabe? Mas quando você faz um jejum ali, você permite que Deus te toque, você permite que o Espírito Santo ele tenha comunhão com você, você não quer que ela acabe, você entrega com dó. Literalmente essa palavra, você vai entregar com dó, você não quer que acabe. E eu entreguei o jejum. E 2 dias antes de entregar, a gente não esperava nada do jejum. Porque eu já tinha recebido o que eu queria. Muito antes, que era... Eu comecei o jejum para buscar dom. No meio, eu entendi o que era comunhão. Aí eu já não preocupava mais com dom, já não importava mais nos dons. Obviamente, né, que Deus quer nos usar na sua obra. Mas isso já não era minha prioridade mais, eu confesso. E eu só queria comunhão com Deus. E aí, 2 dias antes de acabar o jejum, eu não tinha nenhuma expectativa, porque eu achava que tudo que eu poderia imaginar que eu ganharia, eu já tinha ganhado. Que era chegar num lugar de comunhão com Deus, sabe? E aí, Deus me surpreendeu, eu usou uma profeta, sabe, pra poder falar comigo. E assim, Ele me entregou infinitamente mais do que qualquer coisa que eu pensei. Infinitamente. E quando Deus fala com você, gente... minha líder fala que você não pode falar essa palavra indigna, né? Porque Jesus nos fez dignos através da morte dele. Mas não tem como a gente não se aquebrantar e pensar, sabe? Poxa, como que pode ele ter me enxergado purinho do pó? Nas minhas falhas ele me enxerga, ele me vê, ele acredita em mim. E é algo assim sobrenatural, gente. Por que eu tô falando isso com vocês? Porque se eu, a Aline, gente, não sou nada purinho do pó, mas meu coração ainda é um coração mau, um coração que eu busco lavar todos os dias, mas é um coração que eu sei o que eu sinto. E mesmo assim, Deus fala tão claramente, Deus usa de misericórdia comigo. Imagina com você. Coisas maiores Ele fará na sua vida. Coisas maiores Ele espera para fazer em nossas vidas. Só basta a gente ter um coração disposto, gente. Só basta a gente querer a presença dele, sabe? Quando eu olho para trás, eu penso assim, gente, mas o que aconteceu para que teve essa mudança tão repentina na minha vida? É muito claro. Foi a partir do momento que eu me dispus a Deus, que meu coração realmente ficou aberto para Ele poder falar comigo, sabe? Então eu entendi, gente, que Deus quer falar conosco a todo tempo. E Ele tá prontinho, Ele tá falando, Ele tá só esperando a gente abrir o coração para Ele poder manifestar a tua obra em nós. E isso me leva, gente,